E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast, é claro. Então sejam todos muito bem-vindos. As 6 pessoas que estão ouvindo, sejam bem-vindos todos vocês. Antes de começar esse episódio, eu queria dar 2 recados. O primeiro é que ainda não acabou a novela do áudio. Esse é o 6º episódio e eu ainda não estou contente com a qualidade do áudio. Mas eu tô. É o 6º episódio e o 6º jeito diferente que eu tento gravar. Então eu não sei como tá o áudio, eu espero que esteja melhor do que os outros. O áudio até tava ficando bom, assim, aceitável, mas fica picotando. Eu fico falando e fica picotando. E eu não sei porque fica picotando. Eu não sei se é o seu, deve ser o celular, porque eu troquei de fone, eu gravei com o fone, sem fone, tô gravando com o microfone agora e mesmo assim fica picotando. Então eu acho que é o celular, que é Motorola, né? Compra Motorola, é isso que acontece. Então, eu espero que não esteja picotando, porque às vezes picota a hora que eu falo assim, ó, e às vezes se eu falo alguma coisa engraçada e picota, e aí já não tem graça o podcast. Se picota uma piada, aí não tem nem pra que ouvir, né? Então, esse é o primeiro recado, que ainda estamos testando esse áudio aqui, não sei se tá bom, se não tá. Eu não sei nem se tá gravando, eu sempre falo isso, que eu não sei nem se tá gravando. Eu só vou ver se gravou mesmo depois que acabar. Então, se você tá ouvindo isso aqui, quer dizer que gravou, né? Pelo menos. Pode ser que esteja picotando, mas gravado tá. Então, tamo aí nessa novela aí do áudio. Não sei como é que vai resolver isso, mas estamos tentando aí melhorar. Cada episódio tentar deixar um melhor que o outro. E o outro recado é que na descrição do episódio, eu não sei onde você tá ouvindo, se tá ouvindo em alguma plataforma de podcast, ou se tá ouvindo no YouTube também, que eu posto no YouTube. Se inscreve, primeiro se inscreve, eu não sei como é que fala, se é se inscreve, se é curte, segue, eu não sei. Então se inscreve, curte, segue, dá like, ou é isso aí. Ou no YouTube se inscreve, né, no canal do YouTube. Se inscreve aí pra você receber os próximos episódios que eu tô soltando toda segunda-feira. Então, aí, toda segunda-feira vai sair episódio novo. E aí eu criei um link que eu coloco tudo minhas coisas lá nesse link. Então eu vou deixar na descrição do play de podcast aí, ou no YouTube. Tá na descrição aí um link. E lá dentro do link tem tudo minhas coisas. Se alguém quiser achar Facebook, Instagram, o canal do YouTube Comédia com Legenda, o canal do podcast, as plataformas de podcast, tá tudo aí. Tá tudo lá nesse link aí. Então clica no link lá pra você ver como é que é. Se você quiser ver, né? Se você não quiser ver, não precisa clicar não. Então, clica lá, pô. Só pra você ver lá que é legal. E aí você vê lá as coisas, se inscreve no coisa e curte. E é isso aí, esses são os 2 recados, que o áudio eu não sei se vai estar bom. E tem esse link novo aí. E também tem... Vou falar isso agora, porque senão eu esqueço. Na plataforma de podcast, no YouTube acho que não tem isso. No YouTube não, no YouTube com certeza não tem isso. Mas na plataforma de podcast tem uma opção aí pra você mandar áudio. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas manda áudio aí, manda uma pergunta, fala alguma coisa, fala qualquer coisa aí, mas fala aí que. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Manda uma pergunta ou fala alguma coisa. E se for legal, se eu aprender a usar, eu começo a colocar isso nos episódios. Se alguém mandar também, né? Que às vezes eu falo assim, ninguém manda. Aí as pessoas falam, eu acho que não tá funcionando, porque ninguém mandou, ninguém nunca mandou. Quer dizer, não é que não tá funcionando, é que tem ninguém escutando o podcast, né? Mas é isso aí, eu falei isso agora porque senão depois fica pro final. E aí no final ou eu esqueço de falar, ou não vai ter ninguém ouvindo. Então eu já falei isso agora, que é pra ficar registrado aí. Antes de começar o episódio oficialmente. Isso não tem vinheta, não tem nada. Então começou o podcast agora. Quer dizer, já tinha começado, né? Eu só falei isso que é pra ficar um pouco mais legal. Mas essa semana aqui foi uma semana bem triste, viu? Pra falar a verdade, foi uma semana bem triste pra comédia, né? Pra comédia foi bem triste essa semana, que fechou mais um comedy club. Um dos comedy clubs mais tradicionais aí do Brasil fechou, foi o Curitiba Comedy Club. E fechou também, fechou um monte de comedy club. Fechou os dois principais comedy club que tinha no Brasil, que foi o Curitiba, que fechou essa semana. Era os comedy club acho que mais antigo que tinha aí. O
O Curitiba que fechou essa semana acho que tinha 10 anos. Ou tinha 10 anos, ou ia anos. E tipo, foi um dos pioneiros, onde começou tudo. Um monte de gente apareceu lá. Todo mundo que é de Curitiba praticamente começou lá. O Afonso Padilha começou lá, a Fábio Lins, a Bruna Luiz começou lá. O Diogo Portugal ele começou bem antes, mas ele foi um dos caras que ajudou o Comedy Club a, a se tornar o que foi, né? Então muita gente saiu de lá. Pedro Lemos saiu de lá também. E aí ver o bagulho fechando é muito triste, mano. Porque, tipo, fechou uma página da comédia, sabe? Esse bagulho aí de coronavírus já acabou com tudo. Acabou com o Comedians. O Comedians era, tipo, o lugar. Era onde todo mundo queria estar. O Clube do Minhoca, que é um comedy club do Patrick Maia, que fica em São Paulo. Antes da pandemia, né, eu digo. Porque aí tinha os outros que estavam abertos ainda. Era o principal, porque era onde tinha noite todo dia. Tinha show todo dia. Todo mundo ia lá. Os principais comediantes iam lá e tal. Mas o Minhoca tem acho que 2 anos, 3 anos só. O Curitiba e o Comedian tinha, tipo, tem 10 anos, eu acho, pelo menos. Então, tipo, muita gente veio desses. Eu falei muito tipo, né? Tem que parar com isso. Foi só um parênteses aí que eu abri. Mas é os comedy club mais antigos, que tinha os mais tradicionais, e aí fecha assim. E tipo, é bem. Eu falei de novo. Mas é bem triste você ver fechando. Porque na real mesmo, o que me deixa mais triste mesmo é um negócio bem egoísta, que eu nunca tive a honra de conhecer esses lugares. O Curitiba é longe, né? Então, eu moro no cu de São Paulo, no interior de São Paulo. Pra ir pra Curitiba, dá o quê? Uns 4 dias aí de cometa, né? Ou de van aqui também, eu não vou de avião. Mas aí vai um tempão andando aí. Mas o Comedians é em São Paulo, pô. Dava 1 hora e meia de casa, de carro. E eu já passei lá na frente. Uma vez eu fui num show que era lá perto, mas eu nunca fui lá. E aí eu fico bem triste de ser um comediante que nunca foi no Comedians. Nunca fui no Curitiba Comedy Club. Então é uma coisa que foi um pouco mais pessoal mesmo, que eu nunca cheguei nesses lugares. Mas eu acho que o lado bom, se é que tem um lado bom nisso, mas o lado bom pessoal pra mim é que ver os comedy club fechando, vários comedy club fechou, ver tudo isso aí que tá acontecendo com a comédia por causa do Covid, tipo assim, eu falei tipo de novo, hein, vai fazer eu levar a comédia mais a sério. Porque, eu levo a sério, tanto que eu abri mão de muita coisa aí, quem me conhece sabe, tá ligado? Eu abri mão de muita coisa, eu abro mão ainda de muita coisa hoje, que é por causa da comédia mesmo, que eu faço tudo tô fazendo pela comédia, né? E aí, eu ver que, mesmo fazendo isso, um monte de coisa eu perdi, um monte de oportunidade eu perdi, eu queria mudar o meu jeito de ser, tá ligado? Aproveitar mais a oportunidade. Eu sou muito introvertido. Então eu queria ser mais pra fora, sabe? Eu queria conversar melhor, eu queria saber conversar direito. Então, mas eu queria ser assim pra aproveitar mais as coisas na comédia. Então, esse negócio de ver os comedy club fechando e eu nunca ter ido nos lugares me fez ver que eu preciso estar no meio. Eu preciso estar mais lá. Tá na cena, aparecer mais no lugar, ir mais pra São Paulo, que antes de fechar tudo, eu tava indo mais, mas eu ainda tava indo pouco. Porque eu ficava mais aqui no interior de São Paulo. Então eu preciso ir mais pra São Paulo, dar as caras lá mesmo e conhecer mais lugar. Um monte de comedy club que tem lá em São Paulo lá que abriu, apesar de ser todos pequenos, assim, eu nunca fui em nenhum. Os únicos comedy club que eu fui foi o Paulista, o Hilários. E só, eu acho que foi só isso que eu fui. E o Minhoca, né? Paulista, o Hilários e o Minhoca. Olha aí, tem uns partes de comedy club no Brasil, aí em São Paulo pelo menos tem um monte. E eu não fui em nenhum, então com certeza depois que acabar, quando voltar o show, começar a voltar. Já voltou já, né, mais ou menos. Voltou mais ou menos. Alguns lugares tá tendo. Mas quando voltar mesmo, de verdade, porque
com certeza vai doer pra esse negócio de voltar e vai fechar de novo. Espero que não, espero que esteja falando merda aqui, mas com certeza vai fechar de novo. Tipo, eles abrem, depois vai dar o pico lá, vai ter que fechar, ou vai ter que mudar a regra, e aí só drive-in, vai sobrar só o drive-in. Drive-in vai continuar aí, todo mundo vai fazer drive-in. Mas quando voltar, eu vou tentar não, eu vou levar mais a sério. Apesar de eu ficar o dia inteiro vendo comédia eu acordo e durmo comédia o dia inteiro. Apesar disso, eu vou tentar levar mais a sério ainda pra quando acontecer mais uma, não outra pandemia, né? Mas quando acontecer alguma coisa assim, eu me arrepender de coisas que eu fiz, né? Não de arrepender de coisas que eu não fiz. Porque eu nunca fui no Comedians, pô. Aí fechou o Comedians lá e eu nunca fui. Então, mas foi bem triste ver um comedy club fechando, um comedy club importante que nem foi o Curitiba e o Comedians, né? Mas o Curitiba mais essa semana aí. Espero que não feche mais nenhum. Estão reabrindo agora, espero que isso ajude pelo menos manter os comedy club. Tem um lado ruim da pandemia, que eu sou meio contra ainda voltar a fazer show, porque eu acho que ainda não tá bom. Diminuiu gente morrendo, né? Que tem gente morrendo ainda de coronavírus. Mas diminuiu, mas ainda estão morrendo, né? Então tem essa balança aí que, por um lado, ainda é ruim a galera começar a sair e tal, e se expor, voltar a se expor. Mas também tem o lado de ter que manter os comedy club aberto, né? Então, coloca na balança aí, você vê, vai de cada um. Então, espero que os comedy club não fechem. Eu nem sei mas que lado tá indo esse negócio de comedy club, mas eu espero que não fecha mais nenhum. Não fecha, será que é assim que fala? Não fecha. Bom, eu espero que continue aberto. Que continue aberto e que vida que segue. E quando voltar as coisas normal mesmo, eu vou estar a milhão aí no mundão, viajando no Brasil. Se eu não estiver fazendo stand-up, vou estar fazendo minha palestra, né? Que é o sucesso do nosso sucesso, tá de pé ainda essa história aí. Que eu não vou esquecer não, hein? Mas é isso aí, o Comedy Club fechou lá, foi bem triste pra cena da comédia, pra todos os comediantes. E eu espero que mais nenhum Comedy Club feche. E eu não posso fazer nada pra ajudar também, né? Que não posso fazer nada. É só torcer, só. Mas é isso aí. Bem, vou beber uma água aqui também. Já começamos com a notícia triste, hein? Que também que é pra já começar com um tapa na cara já. Outra coisa que aconteceu essa semana foi que, assim, antes da pandemia, antes de fechar lá, antes de março, sabe? Antes de começar essa palhaçada toda, pelo menos aqui no Brasil. Eu ia correr, sabe, fazer caminhada, correr. Não todo dia, mas eu ia quase todo dia. Eu ia tipo umas 4, 5 vezes por semana, talvez. Eu acho. Mas eu ia quase todo dia. E aí quando fechou tudo, março, fechou, parou, aí não deu mais pra ir, né? Também fechou, não vou sair na rua aí e correr. E aí agora com esses últimos dias, esse último mês, como deu uma queda e tal, aí e eu também tava muito parado, tava quase enferrujado, eu tava tanto tempo parado, tava quase dando dengue no meu sangue, pra vocês terem uma ideia, tava muito, muito parado, tava fazendo nada, tava tudo enferrujado, tava travado, que fala, né, travado. E aí eu voltei a correr, uns dias atrás eu voltei a correr, mas pra deixar bem claro aqui, que eu não tô indo todo dia, eu vou tipo 2 vezes por semana, 3 vezes no máximo por semana. Tomo todos os cuidados que precisa ser tomado, eu uso máscara, vou de luva, álcool do Drauzio Varela, eu tomo todos os cuidados possíveis, eu tô tomando. Então, eu saio na rua, mas eu não saio pra brincadeira, que eu vou preparado, vou igual um Power Ranger aí que sai. E aí eu voltei, né? Tava correndo, e aí essa semana foi um bagulho bem estranho, não sei qual que é a palavra que eu uso, mas foi um bagulho bem estranho.
Que é assim, aonde eu vou correr, até eu chegar lá tem um caminho, né? Eu vou andando até lá, até uma ciclovia. E aí, no meio do caminho, apareceu uma mina. Lá na frente, lá assim, ó, apareceu uma mina que ela tava na minha frente. E aí, ela tava indo no mesmo caminho que eu. Acho que ela foi correr também, né? E aí, tava ela lá na frente e eu indo atrás. Eu não sei quem que era a mina, ela aqui da vila aqui, mas eu não sei quem que é. E aí, ela tava lá na frente lá e eu tava atrás. Não sei quantos metros que tem, que eu também não sou engenheiro, né? Que eu não sou topografia que pra ficar sabendo quanto distância tá um do outro. Mas tava eu e ela não, ela lá na frente e eu aqui atrás e a gente indo pro mesmo caminho. Então, tudo que acontecia com ela, eu tava vendo. E aí, mano, foi um bagulho muito louco. Era uma mina da hora, pelo menos de longe que deu pra ver, era da hora. E aí, todo mundo olhando pra ela. Mas, tipo assim, todo mundo mesmo. Todas as pessoas que tava, tipo, no bar, a gente passou na frente de um bar. Todo mundo do bar, tipo, ficou olhando. As pessoas na rua ficavam olhando pra ela. As pessoas passavam de carro, passavam de moto. E todo mundo olhando. E aí, uma borracharia, sei lá que porra que era lá. E a galera olhando, todo mundo olhando pra ela. E eu, que porra é essa? Tipo assim, eu não ouvi se tinha alguém gritando, falando alguma coisa, se alguém falou alguma coisa pra ela, gritou alguma coisa pra ela, porque eu tava de fone ouvindo podcast, que eu saio pra correr, eu saio pra caminhar, pra correr, antes da pandemia, eu saía mais pra fazer exercício, mas o principal motivo era pra ouvir podcast, porque eu não escuto podcast em casa, porque eu não tenho ficar ouvindo podcast em casa, então eu escuto pra dormir, né? Às vezes eu coloco um ou outro lá, eu escuto pra dormir, mas em casa eu não sou de escutar podcast. Então o que eu fazia? Eu saía pra caminhar, pra correr, e aí eu escutava um podcast. Então o objetivo tudo de eu ir correr é pra ouvir podcast. Se um dia acabar podcast e não tiver podcast, não vai ter motivo pra me sair de casa pra fazer caminhada e exercício. Provavelmente um gato entrou aqui debaixo do carro, mas tá tudo bem, eu acho, né? Com o gato. Comigo, tomei um susto, fazer o quê? O que eu tava falando? Ah, do podcast, né? Que eu escuto que eu saio pra correr só pra ouvir podcast. E aí eu não ouvi se tinha alguém gritando com ela não, tipo, sabe, sei que, né? Ou lá em casa, hein? Os caras fazem isso, né? Que os caras é babaca, que deu pra ver, já que todo mundo olhando pra ela, já deu pra ver, já quantos homens é babaca, né? Me incluo também. Mas aí deu pra ver já que o quanto que é. E eu não vi se tinha alguém gritando, porque eu tava com o fone ouvindo podcast. Mas todo mundo ficava olhando. Todo mundo. E eu fiquei pensando assim, mano, se fosse comigo, eu ia estar com medo da porra. Porque imagine, você andando na rua e todo mundo olhando pra você. Mano, eu ia ficar muito desconfortável. Sabe, eu fiquei pensando nisso porque uns dias não, umas semanas atrás, eu tava com os amigos meus e tava um puta calor. Tava um calorzão mesmo. Aí a gente falou, vamos lá tomar um sorvete lá que tá calor, né? E aí, né, fui numa sorveteria. E aí, quando nós chegou na sorveteria, a gente tava em 4, eu acho. 3 ou 4, tava em 3 ou 4. E aí, quando nós chegou na sorveteria, todo mundo que tava, tinha uma galera, né? Tinha bastante gente, assim, era um lugar que era aberto, tinha um monte de cadeira lá fora. E aí a gente chegou, mano, todo mundo mesmo, todo mundo olhando pra nós. E aí nós chegou e ficou meio desconfortável, assim, que é isso? Que tá todo mundo olhando pra nós. Nós não sabe se eles ficaram com medo da gente, se eu falaram, ó os pé rapados aí, da várzea. E aí eu não sei o que aconteceu, que todo mundo ficou olhando pra nós. E foi tipo uma sensação estranha. E foi tipo uma vez só. Foi só isso, a gente foi lá, todo mundo olhando pra nós, aí aí nós saiu, né, não ficou lá, né, não comeu sorvete, não comprou nada lá, e a gente saiu fora, e todo mundo olhando, e foi tipo assim, um olhando pra cara do outro, falou, que porra foi essa, mano? Todo mundo olhando pra nós. E foi só um momento, foi tipo, não deu nem um minuto, eu acho, esse negócio de a gente chegar, todo mundo olhar, e nós ir embora de lá, sem comprar nada. Talvez seja por isso que tava olhando, né? Falou, ó, os vagabundos aí que não vai comprar nada, só veio aqui encher o saco só. Mas não era esse foco. Era que foi bem estranho. Todo mundo olhou pra nós. E aí agora, fica imaginando essa mina. Que é o dia inteiro.
com certeza, toda vez que ela sai na rua é isso. Todo mundo olhando pra ela, todo mundo pensando pra ela. Mano, deve ser um bagulho que... Pera aí que eu vou até tomar água aqui que eu tô sem palavras pra descrever esse fato. Então, foi bem estranho. Porque, assim, eu tenho um pouco de noção pelo que as pessoas falam, né? Que dá pra saber já. E a galera falando, dá pra ter noção. Mas eu, como homem, eu não tenho noção de como é isso. De todo mundo olhar assim pra você. E... E... Quer dizer, ninguém tem, né? Na verdade. Que quem não tem essa vivência aí não sabe que eu sou homem, não sei como é que é isso. Ninguém sabe nada. Quem nunca viveu, nunca passou por isso, acho que não tem noção. Os homens com certeza não devem ter ideia de como é isso. De como é toda vez que sair na rua, deve ser esse inferno de todo mundo olhando, e gente gritando, e gente buzinando, que é a coisa mais escrota do mundo é buzinar. Ou bagulho idiota, né? Que a pessoa vai lá, e buzina, pi, e sai correndo com o carro, e acelera, vai com a moto, e a mina vai fazer o quê? Vai sair correndo atrás do carro, da moto? O que o cara quer buzinando? Isso aí é o mais baixo da inteligência humana, é uma pessoa passar por uma mulher e buzinar. É muito idiota. Se você faz isso, cara, e tá ouvindo o meu podcast, pode parar de ouvir, que tem 4 pessoas só ouvindo, mas se uma das 4 pessoas for uma pessoa que buzina pra mulher na rua, pode parar de escutar, que você não merece estar aqui e ouvir as graciosidades que eu tenho pra falar. Pode sair fora. Então o homem não tem noção do que acontece, os gays não têm noção, porque apesar de eles terem mais noção que os homens, eu acho, porque eles andam mais com as mulheres, o ciclo de amizade deles deve ser todo feminino. Então, não sei também, né? Tô só falando aqui que eu acho que deve ser. Mas aí ele tem mais noção que os homens, mas também não deve acontecer com eles. Então os homens, os gays, as gordas também não tem noção de como que é. Então os homens, os gays, as gordas não sabem o que é isso. Não sabe como que é andar na rua, porque essas pessoas não têm essa vivência. As pessoas não sabem como que é passar por isso, de toda vez sair na rua, um monte de gente olhando, vagabundo ficar buzinando, gritando, e deve ser um inferno, né? Porque se fosse comigo eu não saía de casa. Todo mundo ficar olhando pra mim, ficar gritando. Imagina o medo. Então eu fiquei aí pensando nisso, mas o pior de tudo, que eu acho, que não foi a galera ficar olhando, porque foi o seguinte, imagina, essa mina andando na minha frente, eu andando lá atrás, não sei quanto distância a gente estava um do outro, mas todo mundo olhando pra mina, não sei o que, e enquanto isso estava acontecendo, passando tudo na minha cabeça. Eu pensando, nossa, deve ser assustador andar na rua, todo mundo olhando, todo mundo gritando, vagabundo buzinando. Aí eu lembrei do negócio lá da sorveteria, que aconteceu, todo mundo olhando pra mim. E eu falei, puta, que sensação estranha, imagina ser assim o dia inteiro, toda vez que eu saio de casa. Todo mundo olhando, gritando, ninguém gritou pra mim, né, mas gritando e buzinando. Eu pensei falando assim, como é que essa mina não tá com medo desses caras? Só que daí eu fiquei pensando, porque todo o caminho ela tava indo e eu ia atrás dela. Então parecia que eu tava seguindo ela, que a gente tava indo no mesmo caminho. E aí eu falei assim, mano, eu com medo dos caras por essa mina, mas essa mina tá com medo de mim, porque eu tô indo no mesmo caminho que ela. Então eu fiquei achando ela tava com mais medo de mim do que dos outros caras que ficavam olhando pra ela. E aí eu comecei a rir sozinho na rua, ainda bem que eu tava de máscara e ninguém viu, mas eu achei isso aí bem engraçado também. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês, que eu fiquei todo preocupado não, mas foi um choque de realidade ver esse negócio acontecendo bem na minha frente. É um negócio engraçado, porque eu que tava indo no mesmo caminho que ela, e aí eu achei isso engraçado, eu falei, quer saber, eu vou compartilhar no podcast, e se eu achar que é engraçado mesmo, porque se eu achar que foi legal o suficiente, eu conto no palco, né? Que aqui é um pré-palco. Se eu falo aqui, achei engraçado aqui, eu levo pro palco. Se eu levo pro palco alguma coisa e não foi engraçado no palco, eu trago podcast. Então o podcast é o meio termo. É um teste.
Mas aí foi isso. Foi, foi, foi isso. Não foi tão legal quanto eu achei que seria essa explicação minha. Mas o que importa é eu compartilhar essa aí, que agora eu tenho mais empatia com as mulheres que estão na rua aí, com medo. Teve uma vez também, eu lembrei aqui agora, uma vez eu levei a minha mãe em algum lugar, eu não lembro que lugar que eu levei a minha mãe, mas eu parei o carro, e aí ela foi lá fazer os negócios dela, e eu fiquei esperando dentro do carro, né, ouvindo música lá, eu tenho um caderno, pra todo lugar que eu vou, eu tenho um caderno comigo pra, às vezes eu penso em alguma piada, eu escrevo essa piada no caderno, tem alguma ideia, eu escrevo no caderno. E aí eu tava lá, no carro, ouvindo uma música, com o caderno na mão, acho que eu tava desenhando alguma coisa, tava escrevendo alguma coisa, não lembro. E aí do outro lado da rua, do meu carro, que o carro tava parado de um lado da rua, aí do outro lado da rua tinha uma mulher com um monte de sacola, assim, né? E aí ela parou, ela tava com um monte de sacola, aí ela parou a sacola, colocou a sacola no chão, acho que pra descansar, pra descansar, né? Que ela tava segurando um monte de sacola sozinha. E aí eu olhei pra ela e eu falei assim, ó, moça, quer ajuda? Na maior inocência, né? Porque o moço quer ajuda. Ela olhou pra mim assustado, pegou a sacola e saiu correndo. E aí eu pensei, nossa, mas eu com essa cara de tonta que assustei essa mulher? E aí eu achei só isso engraçado, né? Mas aí agora, quando essa história de eu seguir na mina no meio da rua, eu fiquei pensando, essa mulher já deve ter passado por um monte de coisa na vida dela. Então quando ela tava lá na rua, cansada, carregando um monte de sacola, que deve ter trabalhado o dia inteiro, passou no mercado para fazer as compras, e aí ela vê um vagabundo gritando pra ela na rua, ela não vai querer saber se é uma pessoa querendo ajudar ou se é alguém assediando ou sei lá, fazendo qualquer coisa com ela. Porque ela já deve ter passado por um monte de coisa. E aí ela ficou com medo e saiu fora, né? E aí eu vi, por causa de tudo isso, porque os homens são babaca, né? Ela não filtra assim, ó, não vai passar um. É, é, já me estendi aqui, eu perdi o ponto que eu queria chegar, mas vocês devem ter entendido já, né? A mensagem tá passada, não tá? Produção, deu pra entender aí, produção? Deu? Beleza, então. Vou beber uma água aqui e vamos pro próximo assunto, né? A minha transição é um gole d'água, porque tem gente que faz transição e coloca uma vinheta e tal. A minha transição é o quê? É um beber, dar um gole na água que é pra refrescar a garganta. Semana passada, no episódio passado, né? Eu falei sobre uma série que eu assisti na Netflix, chama. Eu não vou conseguir falar esse nome. Chama Wild Wild Country. Chama Wild Country. É um documentário muito foda, é um documentário série, não sei como é que fala. Série documentário. Documentário em série. É tipo aqueles documentários que tem vários episódios. E aí eu falei um pouco dele no episódio passado, aí você não ouviu, ouve lá que é bem legal. Eu acho, né? E aí você ouve lá. Ou não ouve também, que eu vou falar um pouquinho aqui. É um documentário sobre um guru, que ele monta meio com a religião, um guru indiano lá, o Osho, que é o Rajneesh, mais conhecido como Osho, tem vários livros dele, várias frases dele aí famosas aí na internet. E aí ele monta uma religião e aí ele muda para os Estados Unidos, aí dá uma treta com o governo dos Estados Unidos. E eu não vou falar muito, porque é uma série muito louca. Eu realmente indico para você assistir, que é um culto e é muito louco. Assiste lá que assiste lá, só assiste, só, e depois fala pra mim, assiste lá e aí você fala pra mim se você gostou ou não. Se você se arrependeu ou não arrependeu, se você conseguiu assistir inteiro ou não. Mas aí eu falei dessa série no episódio passado, e aí eu falei, se alguém conhecesse alguma série, documentário, tipo, série documentário, pode ser, ou série também, ou documentário, mas especificamente documentário. Se alguém conhecesse algum, pra mandar mensagem pra mim, né? Porque eu curto assistir essas paradas. E aí se alguém conhecesse algum legal, era pra mandar. Inclusive, se alguém conhecer algum legal mesmo, pode mandar lá da Amazon ou da Netflix. Alguma série documentário, ou documentário de um episódio só, ou alguma série, sei lá. Pode mandar no meu Instagram, ou no meu Facebook, @andreotávio. Ou manda no meu WhatsApp, que você tá ouvindo isso aqui, provavelmente você tem meu WhatsApp. Então manda lá mensagem pra mim, indicando alguma série. E aí eu falei disso no episódio passado. E aí o Leonardo Justo, Leonardo Justo é um parça lá de Curitiba,
que ele ajuda, é um operário da comédia, né? Que ele ajuda eu a legendar uns vídeos aí. Tem uma galera que ajuda a legendar, ele é um deles. E legendou tem uns par de vídeos lá no Comédia com Legenda, vê lá o especial do Bill Burr, um documentário lá que saiu esses dias, esqueci o nome, da Enlef, eu acho. Mas vê lá, tem também no Telegram, tem lá o Comédia com Legenda no Telegram, tem vários especiais que não foi. Então você entra lá, você vê um monte de especiais e tem um monte lá que o Leonardo legendou um monte lá. O Leonardo é um cara aí que vai entrar na comédia aí, se um dia acabar essa pandemia, ele falou que vai entrar na comédia, que já ia começar, só que daí quando ele ia começar, começou a pandemia e aí ele não começou. Mas quando acabar ele vai começar. E aí ele mandou mensagem, ele indicou uma série pra mim que chama O Assassino Confesso. Que eu li um pouco a sinopse lá, mais ou menos, que é parece que é um cara, que ele é um assassino e ele confessou os crimes. Acho que é bem explicativo o nome, né? O Assassino Confesso. E aí, é um documentário em série também, que deve ter, acho que 5 ou 6 episódios. E aí eu falei, eu vou assistir, né? Ele falou que era bom, eu falei, é bom, eu vou assistir. Então, que eu pedi pra indicar, indicou, agora eu tenho que fazer a minha parte, né? Que é assistir. E aí eu coloquei pra assistir. E aí, as primeiras palavras do documentário é o cara falando assim: eu já matei de todos os jeitos. O único jeito que eu não matei foi envenenamento. Foi tipo, não foi exatamente com essas palavras, mas foi alguma coisa assim, que ele já matou de todos os jeitos, menos envenenando. A primeira coisa a primeira, começa lá, faz não sei o que lá, aí toca uma musiquinha, eu já matei de todos os jeitos, só não matei envenenando. A primeira frase. E aí mostra lá, daí os primeiros 5 minutos e ele matou 100, matou 200, matou 300. Eu falei, que porra de série é essa? O cara matou 300 mulheres, mano. E aí eu já comecei a ficar meio assim, né? Que o bagulho era. Eu vi que ia ser não ia ser fácil esse documentário aí, né? E aí começou a falar lá e tal. E aí o primeiro caso que mostrou foi de uma mulher de 82 anos que tinha desaparecido. E aí os caras já estavam meio suspeita desse maluco aí. E aí depois desapareceu uma mina de 15 anos. E eu já fiquei meio assim, caramba. Aí você me quebra, né, velho? Já fiquei meio assim, porque não dá, né? Aí pegou pesado, uma idosa e uma criança. E aí eu já fiquei meio assim já. E aí os caras pegou ele porque tinha um envolvimento lá. Tinha envolvimento não, ligação. As duas, a senhora e a menina com ele. E aí ele era um suspeito, porque ele já tinha antecedência e tal, antecedente criminal, né? E aí foram atrás dele. E aí os caras deixou ele na cela lá, até que ele confessou. E aí ele levou os caras. E aí o que ele fez? Ele levou primeiro da senhora, que ele pegou a senhora, matou a senhora, estuprou, que na verdade é estupro, porque ela já estava morta, né? Então não sei se conta como estupro, porque já estava morta. Ela não deixou, mas ela também não deixou, não deixou, porque tava morta, né? Então não sei se é estupro que fala. Mas aí ele pegou, matou ela, comeu a mulher morta e enterrou a mulher. E aí depois ele foi lá e confessou de novo que ele matou a menina, mano. E aí ele matou a menina, estuprou, que eu não sei se é estupro de novo, porque a menina tava morta, então não foi consciente, mas também não, sabe? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Que eu não sei se conta como estupro. Mas aí ele matou a menina de 15 anos, mano. E aí matou a menina, fez sexo com o corpo da menina e ele cortou a menina em vários pedaços. E aí ele falou que o policial lá contando, falou assim, ó. E aí ele pontou, a cabeça dela tá aqui, a perna dela tá ali, o braço dela tá lá. E aí eu fiquei meio assim, mano. Falei, que porra é essa? 15 minutos de série. O cara falou como ele matou. Matou lá de todos os jeitos, menos envenenado. Mostrou que ele matou mais de 300 mulheres. Aí eu já fiquei meio assim.
E aí depois uma idosa. Aí eu já falei que porra, tem uma menina de 15 anos. Eu falei, ah, não dá não. Não dá. E eu tive que parar, mano. Eu assisti acho que uns 15, 20 minutos só. Eu não consegui assistir o resto. Porque olha o que aconteceu. Quando pegou, se fosse matando, quer dizer, se fosse, eu ia falar, se fosse só matando, mas também não é assim, né? Só matando. Mas pegou um monte de mulher. Beleza, não, entre aspas, né? Que também qualquer coisa que você fala agora não pode falar. Mas assim, matou um monte de mulher. Não tudo bem, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí colocou uma criança logo nos primeiros 15 minutos. Eu falei, ah, não dá não. Colocou uma menina de 15 anos no bagulho. E aí não tem como continuar assistindo esse bagulho não. Não dava, não deu, parei. Mandei mensagem pro Leonardo, falei, e aí, mano, não consegui assistir, muito pesado. Não tem como, ele falou que tem uma reviravolta mais pra frente, uma reviravolta. Falei, que reviravolta é essa? Só se as mulheres nascer virar zumbi, grudar os corpos, tipo Frankenstein, grudou os corpos dela, as mulheres viram zumbi, vive, vai lá na cadeia, mata o cara, estupra o cara, vive ele e mata de novo, e corta o pau dele fora, enfia o pau dele no cu dele, corta ele no meio, joga ele pros cachorros, os cachorros comem e cagam. E aí você pega o resto, coliformes fecais das fezes, junta tudo, faz um feitiço lá, vive o cara de novo, pega o cara, corta o pé dele, enfia no cu do pé dele, corta o pau de novo que refez, né, de bosta, enfia na boca dele, corta a cabeça fora, enfia a cabeça no cu, porque vai tira o pé do cu, enfia a cabeça no cu, taca fogo, e tudo isso ele vai sentir, né, que é um feitiço que ele não morre. Quer dizer, ele morre, mas ele revive como ele mesmo. E as mulheres vivas lá, as 300 mulheres vivas. E enfiando coisa no cu dele, corta o pau dele fora. Que cortar o pau e enfiar coisa no cu parece que é a coisa pior que tem, né? E morrer. E aí você corta o pau, enfia no cu e mata, não tem pior que isso. Então você corta o cu, enfia no pau. Peraí, corta o pau e enfia no. Entendeu, né? Só se for essa a reviravolta. Aí eu voltava a assistir, que também já virava já ia mudar. Aí era um reviravolta de verdade. Agora, fora isso, rapaz, aí não tem outra reviravolta que dá pra seguir, né? Mas então, Assassino Confesso, não consegui assistir. Se tiver outra, mandar aí mais leve, alguma coisa menos mortal. Eu tô assistindo agora uma que o Thiago Ferreira me indicou, que é o do Morgan Freeman. Por que eu não consigo falar inglês? Eu consigo ler inglês, eu consigo ouvir inglês, mas eu não consigo falar inglês. Eu preciso conversar mais. Se alguém fala inglês aí, manda mensagem em inglês que eu vou responder em inglês em áudio. E aí eu já troco uma mensagem em inglês que é pra mim trabalhar o diálogo, né? Mas é o Morgan Freeman. Sabe, né? O maluco lá. O que é Deus, né? Fez Todo-Poderoso, ele é Deus no Todo-Poderoso. E aí é uma série lá que acho que chama Deus, se eu não me engano a série. Que aí ele conta as histórias da religião lá. Comecei a assistir, parece ser bem legal. Vamos ver, né, como é que vai ser. Mas o Assassino Confesso, se você gosta de morte, assassinato e morte e reviravolta, assiste lá que deve ser bom, né? Que ele falou que é bom, deve ser bom. Então, o Assassino Confesso, na Netflix. Eu tô fazendo muita propaganda na Netflix nesse podcast aqui, eu já tô começando a ficar preocupado, porque vai que a Amazon queira me patrocinar. E aí eu fico meio assim, né? Eu falo, Jeff, que é o Jeff Bezos. Ô Jeff, a gente fez aquele churrasco lá e tal, você falou pra mim não falar da Netflix, mas você não ajuda também? Você não coloca uma moeda lá no meu podcast? Então, tô falando muito da Netflix, vou começar a falar da Amazon também. Mas não nesse episódio, porque eu vou falar de outra coisa que eu terminei de assistir essa semana, que é da Netflix também, que é a série do Rick Gervais, que é Afterlife. Que puta série foda do caralho. Falei palavrão porque é muito boa. Se você tiver menos de 14 anos, não escuta palavrão. E nem fale palavrão. E nem escuta o meu podcast, né? Por que você tá aqui? Então já vai procurar outro podcast mais alegre, porque esse aqui vai ter muito palavrão e muita desinformação que você precisa estudar. Os jovens precisam estudar. Mas é a série Afterlife.
do Rick Gervais. Ele soltou a primeira temporada, acho que em 2018. E aí em 2020 saiu a segunda temporada. E aí eu assisti de novo a primeira temporada e assisti a segunda temporada. E é uma série curtinha, tem tipo 6 episódios cada temporada, com uns 30 minutos cada episódio. E puta série foda. Não é de comédia, ela é meio drama. Mas ela é engraçada, porque é o Rick Gervais. E ele é um puta cara que escreve pra caralho. Quem conhece o trampo dele sabe, ele escreveu um monte de filme foda. Ele que criou o The Office. Ele criou o The Office, aí ele fez lá acho que 2 temporadas na Inglaterra. E aí depois vendeu pra... Eu não sei qual que é a história do The Office, mas ele que inventou o The Office. E ele é rico, né? Milionário no caso. E aí ganha muito dinheiro, escreve muita coisa. O filme dele, tem um filme que chama O Primeiro Mentiroso. Tem muito filme dele na Netflix. Muito filme bom também. Tudo que ele escreveu, ele produziu, ele faz tudo no bagulho. Ele é tipo um... Não tenho nenhum exemplo pra falar. Mas ele que faz tudo e ele escreve muito. Tem um filme que chama O Primeiro Mentiroso, que é um puta filme foda também, que é um dos melhores dele que eu assisti. Tudo que for do Rick Gervais pode assistir que é bom. E aí, essa série é uma puta série. Mano, essa série é muito boa. Porque, assim, a primeira temporada eu gostei mais do que a segunda, mas a segunda é boa também. Mas a primeira temporada, cada episódio que acabava, acho que não sei se foi todos, eu não lembro se foi todos, mas praticamente todos os episódios, no final eu tava chorando. Mas tipo, não chorar de... sabe? Chorar de... sabe? Eu não tava chorando assim. Mas sabe quando o olho enche de lágrima, aí você coça o olho assim antes da lágrima começar a escorrer? E aí eu tava assim, mano, porque é muito... O bagulho é muito, muito boa. O cara escreveu, o diálogo é foda, a história é foda, a linha que segue a história é muito boa. E a segunda temporada, apesar de não ser todos os episódios que eu quase... foi alguns episódios. E aí acabou a série. Aí no final lá parece que vai estar confirmada a terceira temporada. Ainda bem que é uma puta série foda. Eu não tenho mais do que falar do que é uma puta série foda. Que o Rick Gervais é foda. Mano, Afterlife, assiste lá, tá na Netflix também. Mano, é muito... Nossa, é muito foda. Eu não tenho o que falar, não tem outro adjetivo. Se eu falar que é muito bom, não parece que é bom. Parece que é bom. Agora tem tipo ruim, mais ou menos, bom e foda. Que foda nem entrava nessa escala, mas agora com a internet aí, sabe, essas coisas aí, aconteceu tudo. O foda agora entrou. Mas não pode falar que é palavrão. Mas você entendeu, né? Então é uma série foda. Conta a história. Vou dar. Vou tentar não dar spoiler, mas vou contar meio o que acontece na série. Que é o quê? A mulher dele morre de câncer. E aí, a mulher dele deixa uns par de vídeo gravado de como ele viveu a vida dele. Tipo, não sei o que, não fica tão triste. Lembra de alimentar o cachorro. Arruma a casa, não sei o que, sabe? Tipo, deixar uns vídeos assim. E aí, só que, tipo assim, ele perdeu a mulher dele e ele era um cara feliz. Quando a mulher dele era viva, ele era um cara feliz. Ela fala, dá pra ver, tipo, nos vídeos que tá gravado assim, que ele era um cara feliz. E aí, quando ela morreu, ele perdeu todo o sentido da vida. Então ele até fala que ele se sente um super-herói, porque ele não tá nem aí pra nada, não tá nem aí pra ninguém. Não tá nem aí com a vida. Se ele morrer, tanto faz. Então, aí segue essa história aí dele meio ligar um foda-se na vida dele, tentar se matar e tal, viver essa depressão por causa da mulher dele. E aí vai contando essa história aí. E no final, no final não tem um final. Tem um final. Se acabasse na primeira temporada, já ia ser boa a série já. Porque aí você fica imaginando o que talvez pode ter acontecido e tal. E aí veio a segunda e aconteceu coisa que você não achava que ia acontecer. Mas aconteceu. E aí a terceira vai vir com... Não sei como é que vai ser a terceira, que eu também não vejo futuro, né? Mas aí a terceira com certeza vai ser boa também, porque eu confio no Rick. Então assiste lá Afterlife. E assiste outras coisas do Rick Gervais também, que é muito foda. Tem uma série que chama Derek, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas já tá na lista já das próximas que eu vou ver. Na Netflix também. Vê lá que é muito bom. Vê lá que é bom, cara. Ou mina, né? Eu não sei como é que eu ia falar isso. Porque cara fica muito homem, né? Então vê lá. Pessoal. Sei lá. Mas vê lá que é muito bom. Rick Gervais. Afterlife. Na Netflix. Pam, pam. Eu acho que eu
Eu não tenho mais muito pra falar essa semana. Essa semana que eu comecei a ler o livro, mas eu ainda não acabei ele, então eu não vou falar sobre ele. Quando eu terminar de ler, eu falo no próximo episódio. Então vamos para as notícias, né? Antes de encerrar, vamos para as notícias, que também essa semana aqui é, foi, ó, sem palavras para essa semana aqui, que virou a maior notícia que não precisava virar, né? Que foi o negócio do Whindersson Nunes com a Luísa e o Vitão. Que eu nem ia comentar sobre essa notícia, porque vai contra os meus princípios. Mas eu nem ia comentar, mas eu resolvi comentar porque vai ser o nome do episódio, que é clickbait, né? Vou colocar o nome de episódio de o Whindersson, Vitão, sei lá. E aí a galera vai querer clicar pra ouvir. Só que daí não vai ter nada a ver. Então é um truque, tudo truque de marketing. Quando tiver um tempinho eu te dou umas aulinhas. Então eu vou falar só por causa do nome do episódio, mas eu não queria falar não, porque vai contra os meus princípios, porque é uma puta notícia idiota. Essa semana aqui aconteceu algumas coisas que podia ganhar o mesmo destaque, que não devia ter acontecido, que foi a pastora lá, sei lá, cantora gospel, falou merda pra caralho sobre os homossexuais. Falou, é meio pleonasmo, né? Falar que pastora falou merda. Então, merda, o cara lá do Rio de Janeiro, lá, o negócio, o cara da educação, sei lá como é que fala, foi preso, parece que foi preso, não sei o que aconteceu lá, mas foi preso, devia ter ganhado notícia isso. A menina lá que falou merda lá dos homossexuais devia ter ganhado mais credibilidade, não, não é visualização também. Sabe, né? A galera ter mais discutido pra falar pra mulher, cala a boca aí, eu que só fala merda só. E aí não falaram, o cara lá que estuprou a mina lá e foi absolvido, eu acho. De notícia aí pra falar, mas a galera focou no quê? No Whindersson Nunes, que a Luísa começou a assumir o namoro com o Vitão. E aí, o que eu pensei e daí? O que tem a ver tudo isso aí que aconteceu? O que aconteceu foi, os dois estavam casados, e aí eles terminaram, e a mina começou a namorar o cara. Pronto, mano. Se eles tinham uma amizade, e daí que eles tinham amizade, mano? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí virou uma puta notícia, vagabundo falando que não sei quem é talarico, maluco falando que é vagabunda, o Whindersson é um idiota, foi inocente e tal, e você é um babaca, porque fica pensando sobre isso. Porque você tá pensando sobre essa notícia, se você tem uma informação, se você tem uma opinião formada sobre essa notícia, você é um babaca do caralho. Se você fala assim, não, eu tenho uma opinião formada sobre essa notícia, você é um idiota, ou uma idiota, né? Que sua vida não tem sentido nenhum. Porque o que vai mudar na sua vida o relacionamento deles? Não vai mudar nada. Por que você está parando a sua vida para pensar sobre uma coisa que não tem nada a ver com você? E isso também, o que aconteceu, não é como se fosse uma coisa que não acontecesse. Que foi uma puta coisa normal, entre aspas, né? Mas é uma coisa que acontece com todo mundo. Aconteceu com você, se não aconteceu com você, aconteceu com alguém próximo de você, com alguém de sua família. Não é uma notícia. O único problema disso é que o Whindersson e a Luísa tinha 40 milhões de pessoas acompanhando o relacionamento aberto deles. Esse foi o grande problema de tudo, era isso, que é um relacionamento aberto para 40 milhões de pessoas. Ninguém comenta o que acontece com você porque ninguém liga para você, na verdade. Ninguém tá nem aí pra você. Eu, André, quero que você que tá ouvindo se foda. Mas não no sentido mal também, que não é pra levar isso aí no mau sentido, que eu quero que você se foda. Eu quero que você se foda porque eu quero que você se foda. Assim como você quer que eu se foda, eu e você que tá ouvindo aí quer que o Whindersson, a Luísa e o Vitão se foda. Que ninguém tem nada a ver. Você não tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Se nós não tem nada a ver com a vida deles, eles não tem nada a ver com a nossa vida. Você tá entendendo? Que não precisava fazer tudo esse auê, tudo por causa de uma coisa. Que só fez tudo esse auê e tudo esse barulho. Porque eles são pessoas que tem 40 milhões de pessoas vendo eles. Por exemplo, no Dia dos Namorados, eu acho, sei lá quando que foi, mas
a Nive Stefan assumiu namoro com o Felipe Castanhari. Que ela namorava com o Bruno Sutter, e aí eles terminaram e ficou com o Castanhari. E o Castanhari era amigo dos dois, quando os dois eram casal, do Bruno e da Nive. E aí aconteceu com ela. E aí alguma galera comentou, outra comentou. Mas foi a mesma coisa. Por que não deu tanta repercussão? Porque foda-se. Tá entendendo? É os três níveis. A gente, foda-se o que acontece na nossa vida. E o Castanhari, que eles têm uma galera, tipo, alguma galera que segue ele, sei lá, tem uns 10 milhões de pessoas que seguem eles. Mas as 10 milhões de pessoas que fez um barulho. E aí tem o Whindersson, que é outro patamar, que 40 milhões de pessoas que segue o cara. Que tá diariamente acompanhando a vida do cara. Pra saber o que o cara, onde ele tá, o que ele tá fazendo, o que ele tá comendo, quem que ele tá comendo. Que é um monte de coisa que a galera quer saber. E aí, não sei por que criaram toda essa história aí. Porque não é um bagulho que não acontece e foi errado. E se foi errado também, foda-se se você acha que foi errado. Porque é o problema dos caras. Não tem que se envolver o que aconteceu. Aí tem uma opinião formada sobre tudo isso aí e quer dar uma de sei lá. Por isso que eu sou contra, que eu não queria falar disso, porque eu acho idiota quem tem uma opinião formada sobre isso, que apesar de eu estar falando aqui que eu tenho uma opinião formada, que eu sou idiota também, que eu já falei nos outros episódios, né? Mas você ter uma opinião formada sobre isso, ou ficar comentando sobre isso. Se a pessoa tem 13 anos, até 13 anos eu entendo comentar. Porque as crianças gostam de fofoca dos youtubers, e aí vê esses sites de notícia aí, quer saber tudo o que está acontecendo. Mas você tem mais de 13 anos, e você ficar comentando na internet o que você acha sobre esse assunto, de falar que é talarico, não sei quem é vagabunda. Inclusive, um puta machismo do caralho também, tudo isso. Porque parece que tinha vagabundo que tava coisa acumulada no peito dele, só esperando alguma coisa, esperando algumas coisas. Aí aconteceu esse bagulho com a Luísa aí, e aí vagabundo tirou do peito e falou assim: vagabunda, mulher vagabunda do caralho que aproveitou do cara, vai lavar uma louça. E já aproveitou pra tirar do peito já, que tava com tudo acumulado, e aí precisava de alguma coisa pra falar as merda machista, e aí aproveitou disso aí, porque foi muita merda que eu vi também. Falando que aproveitou. Quem que aproveitou? Mano, a mina, ela é bonita pra caramba e ela canta bem. Ela já tinha um sucesso no YouTube. Ela não era grande como ela é hoje em dia, mas ela, antes, quando ela começou a namorar o Whindersson, ela já tinha um sucesso assim relativo. Ela já tinha um canal, ela já fazia vídeo, já tinha uns inscritos. Não foi do nada, ele não conheceu ela do nada, e aí por causa dele ela começou a fazer o bagulho. Não, ela já fazia o bagulho, e aí ela conheceu ele, e aí casou dele ter muita fama, ele tá crescendo. Quando ela conheceu ele não era grande do jeito que ele é também, mas ele tava crescendo, e aí a galera foi junto, porque ele estava junto. Então, falando que aproveitou, e aí foi um machismo do caralho, um monte de gente comentando, xingando ela de vagabunda e não sei o que. E aí eu só pensando, mano, que essa internet, o que tá acontecendo com esse Brasilzão aí? Que também eu não esperava muito do Brasil, né? Mas também não esperava que seria tão baixo assim, de fazer todo o barulho que fez. Então eu fiquei revoltado mesmo, que eu achei uma idiotice do caralho, tudo mesmo, achei uma babaquice do caralho. Da galera comentar e xingar um, xingar o outro, ninguém tem nada a ver com a vida deles lá. Tá entendendo? Uma coisa que eu sou a favor, se você tem uma opinião, eu já falei, você é um babaca. Se você fala a sua opinião, você é um babaca. Se você tem uma opinião formada, você é um babaca. A única coisa que eu sou a favor é das piadas. Que eu sou sempre do time da piada, independente do assunto. Você pode falar o assunto que for, do assunto que for, qualquer assunto mesmo. Com a piada boa, eu não tô nem aí qual assunto que você tá falando, do jeito que você tá falando, se tiver a piada. E aí eu vi a galera fazendo piada, aí tudo bem. A galera vai lá e faz uma piada, eu acho engraçado. Quer dizer, a maioria das piadas era bem sem graça e pouco criativa, né? Que era sempre a mesma coisa. Talarico, vagabunda aproveitadora e corno. Foi só isso, só. Ninguém conseguiu sair disso. Que também vai esperar o quê? Mas aí os memes eram só sobre isso aí, só. E aí a piada, apesar de ser
de eu não ter achado engraçado. Deixa eu beber água aqui que eu tô. Apesar de eu não ter achado engraçado, a maioria, não tenho nada contra, porque é a piada, né? Eu sou do time da piada. Quer fazer a piada, faz a piada, que eu tô do seu lado. Mas aí, vagabundo, escrever textão, falando o que acha sobre o assunto e xingar o outro talarico e não sei o quê, porque o Whindersson não tá levando a sério, entre aspas, igual as pessoas estão levando, que ele tava fazendo piada. Porque ele deve estar resolvido. Claro que deve ter sido difícil pra ele no começo, mas ele tá fazendo piada. Vagabundo tomador, fala um monte de merda e machismo pra caralho. É isso aí, mano. Não tem o que falar. Não devia nem estar falando. Não devia nem você estar falando. Se você falou, né? Se você não falou, tamo junto. Mas uma puta babaquice. Uma puta babaquice. Então, se você ainda acompanha isso, para. Vai estudar, vai ler um livro, vai fazer outra coisa da sua vida. Que isso aí não vai levar você pra lugar nenhum. Então, vai fazer alguma coisa da vida, vai trabalhar, vai ocupar a cabeça pra não ficar vendo merda de YouTube na internet, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Me revoltei aqui, hein? Deu pra perceber aqui que fiquei revoltado nessa notícia. A semana inteira vendo um monte de merda aí, que você entrava na internet era só isso. E todo mundo comentando meu casal, postava foto com o cachorro, falava meu casal, falava isso aí tá errado também. Foi levar no pé da letra, tá errado, que foto com o cachorro colocou meu casal, zoofilia, né? Então, não façam isso, não comente sobre isso, ninguém tá nem aí pra sua vida, então faz o que você quiser da sua vida, não fica pensando no que os outros vão pensar de você. Então, isso aí eu tô falando mais pra mim mesmo, tô falando pra vocês, mas eu tô falando pra mim. Mas não leve a sério as coisas e pare de intrometer na vida dos outros. Ninguém tá nem aí pra sua vida, então liga o foda-se pra vida dos outros também. E essa foi a notícia, que eu não vou falar de outra notícia também, que eu cansei. Já deu 1 hora aqui, vai dar 1 hora que eu tô falando. Vou encerrar o podcast também. Vai ser só essa notícia hoje. Estralei meu dedo e vou encerrar aqui. Eu já vou deixar os recados que... Muito obrigado se você escutou até aqui. Eu não acho que deve ter alguém escutando. O que é bom, porque eu xinguei as pessoas que... as pessoas que eu falei que eram babaca. Mas eu falei brincando também. Que esse podcast aqui, nada que eu falo aqui é real. Quer dizer, mas não é também. Ao mesmo tempo que não é. Então, xinguei. Não sei nem se tem alguém ouvindo ainda, que eu me extrapolei aqui, não sei nem se você chegou até aqui, mas se chegou, muito obrigado por ter escutado. Se inscreve ou curte ou segue aí na plataforma de podcast. Eu não sei onde você está ouvindo, mas se inscreve ou curte ou segue no YouTube. Se você não escuta pelo YouTube, se inscreve lá no canal do YouTube, só para dar uma moral só. Mas tem o canal no YouTube também, se você está ouvindo no YouTube, se inscreve aí no canal do YouTube. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. O link que eu vou colocar ali com as minhas redes sociais e tal, clica lá pra ver, vai ter o canal no YouTube, vai ter o Comédia com Legenda, vai ter um monte de coisa lá, clica lá porque é bem legal. E tem o link também do áudio, né? Manda áudio aí, mande áudio tá chovendo aí, aqui tá chovendo, pergunta, qualquer coisa, fala que eu te escuto, manda qualquer coisa aí, que eu nem sei se funciona isso. E se você vê aqui nos próximos episódios eu não colocar o áudio de ninguém, ou porque ninguém mandou, ou porque eu não sei usar. Mas provavelmente porque ninguém mandou, porque ninguém tá escutando esse podcast. Mas manda aí, pra provar que tem ouvinte. Ou não também. Não sei. Fala o que você quiser, só. Então é isso aí. Muito obrigado. Esse foi o episódio de hoje. Espero que o áudio tenha ficado bom. Não tenha picotado nenhuma coisa, nada que eu falei. A não ser que foi a hora que eu falei besteira e xinguei vocês. Aí pode ter picotado, que é até bom pra mim. E muito obrigado. A dica de hoje é a seguinte. Percebi aqui que esse episódio ficou muito feminista. Que eu falei lá das mulheres lá, que os caras são tudo babaca. E as mulheres têm medo de andar na rua, que é uma realidade aí, uma triste realidade. Então,
falei sobre isso, falei da Luísa, que todo mundo foi machista com ela. Então, como eu fui muito feminista, falar alguma coisa babaca, né? Tem que falar alguma coisa idiota também. Que a maioria dos ouvintes aqui é homem. Então eu vou falar uma besteira que é pra falar uma idiotice que é pra agradar os caras também. Que a dica de hoje é a seguinte: se você é homem e tá ouvindo isso aqui, a minha dica é o quê? Sua família e mulher que vai estar na sua casa esperando por você. E se você é mulher, prepara uma comida e lava a louça para receber o seu homem aí que tá trabalhando o dia inteiro para sustentar a casa. Então essa é a minha dica de hoje. Muito obrigado por ter escutado. É isso aí.